Olá, pessoal. Nós vamos hoje continuar o estudo 4, que é a segunda parte do capítulo 2, Jesus e o Precursor. Nós fizemos a primeira parte semana passada, e aí nós vimos, né, Humberto de Campos narrando para a gente um diálogo entre Maria e Isabel. Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João o Batista, um diálogo carinhoso, afetuoso, mas de duas mães, né, preocupadas ali com aquelas duas crianças que se mostravam já duas crianças tão especiais. Nós vimos sobre a infância de Jesus, né, relatos trazidos por Humberto de Campos, que esclarecem para a gente essa questão de que o que Jesus fez, né, durante a infância dele, e a gente viu que ele, como um espírito sublime, já desde pequeno acolhia quantos precisavam ser acolhidos, que passavam por ele, indistintamente, acolhia todos com amor, com carinho. Escolheu ficar no lar, ajudando o pai, ajudando a mãe, trazia alegria para aquela casa, uma alegria de uma criança que já era um espírito gigantesco ali dentro, né? E mostrou também para a gente um ensinamento muito bonito de que é na nossa casa, no nosso lar, é no seio da nossa família que a gente precisa se dedicar, que a gente precisa ter as maiores dedicações da nossa vida, né? E é ali que nós encontramos aqueles espíritos que vieram para estar conosco, para nos auxiliar na nossa caminhada, para nos auxiliar no nosso engrandecimento. Então, a gente viu essa passagem de Jesus, e hoje a gente vai ver sobre João Batista, que é a continuação do capítulo. Vou passar aqui o slide. Começa assim, ó. Boa Nova, Humberto de Campos, capítulo 2, Jesus e o Precursor, segunda parte do estudo. Esse trecho aqui que eu coloquei foi o último parágrafo que nós lemos do capítulo no estudo anterior, que fala, né, que conta aqui no finalzinho, que Isabel, já indo para a casa dela, convidou Jesus para ir com ela, né, e João Batista, eles eram primos, nós vimos isso também, convidou Jesus para ir com ela para a casa deles, né, passar uns dias lá, passar uma temporada. A mãe do amiguinho, né, convidando o outro para passar uma temporada na casa dela. Quando Jesus respondeu, João partirá primeiro. E aí, nesse momento, o que acontece? Que fala é essa de Jesus, né? Provavelmente, Maria e Isabel, que já sabiam, né, através de todos os acontecimentos que antecederam a vinda dessas crianças, né, a visita do anjo Gabriel falando para Maria quem seria aquele filho que ela receberia no ventre, a mesma coisa com Isabel, e as duas, então, já sabendo que seriam duas crianças, né, que tinham uma missão, que eram crianças especiais enviadas por Deus, e também conhecendo os textos do Antigo Testamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa fala, João partirá primeiro, é uma fala que se remete às profecias de Isaías. Isaías era um antigo profeta que eles estudavam, né, porque eles eram judeus, e eles estudavam os livros do Antigo Testamento para eles, eram os livros importantes de estudo. Com certeza o livro de Isaías era um livro que eles conheciam, Maria conhecia, Isabel conhecia. E essa fala se remete à profecia de Isaías, que trazia, né, o conhecimento da vinda do Messias e trazia o conhecimento da vinda daquele que prepararia o caminho para o Messias, que era João Batista. Então, imagino eu que quando Jesus disse essa frase, as duas, né, provavelmente, nesse momento, o coração deve ter dado mais um apertãozinho.
porque elas provavelmente recordaram se recordaram das profecias de Isaías. Então, como eu falei, Isaías era um profeta muito importante. Os evangelistas citam Isaías mais de 400 vezes nos seus evangelhos, principalmente falando de João Batista. Eles se remetem ao Velho Testamento, né, ao livro de Isaías. Várias vezes a gente vai ver isso aqui. E o que Isaías, qual o trecho, né, importante de Isaías que traz esse conhecimento, que traz essa profecia da vinda de João Batista? Esse aqui, ó, que eu tirei e colei aqui para a gente ver. Aqui a gente já saiu do texto de Humberto de Campos, aqui a gente está no livro de Isaías, que é um livro do Antigo Testamento, do profeta Isaías, capítulo 40, aonde ele diz assim: voz do que clama no deserto. Aqui ele está falando de João. Aparelhai o caminho do Senhor, endireitai na solidão as veredas do nosso Deus. Todo vale será alteado, e todo monte e outeiro será rebaixado, e o que era torto se tornará em estrada direita, e o escabroso em caminhos planos. A gente sabe que essa é uma leitura, eu canso de falar isso, é uma leitura que demanda um estudo aprofundado, não só das palavras, né, o significado das palavras para a cultura, para a época. Não há como a gente fazer uma leitura literal, mas dá para a gente tirar um espírito aqui do que ele está falando, né? E ele está falando o seguinte, que João, né? Esse é o João que ele está falando, que vai aparelhar o caminho, vai preparar o caminho do Senhor, endireitando as veredas do nosso Deus. Todo vale será alteado, ele diz, que toda montanha será rebaixada e toda estrada se tornará direita. O que ele está querendo falar com isso aqui? Que esse que viria, né, o João Batista, que viria endireitar as veredas do caminho para o Senhor, ele iria, e a gente vai ver, né, nas histórias aqui de João, na postura de João, ele iria trazer todos aqueles que estavam se enaltecendo muito, né, e para baixo. E todos aqueles que estavam sendo muito humilhados, ele ia levantar. Então, ele ia aplainar as ideias. Isso tudo no campo das ideias, no campo dos ensinamentos morais, no campo do pensamento, né? Ele foi um exemplo inicial de tudo que aquilo que Jesus viria ensinar, né? A gente vai ver que ele já exemplificava, e nesse exemplo ele já mexia com muitos corações. Os corações que se achavam muito exaltados e os corações mais sofridos. E ele veio para aplainar esses corações, para colocar todos os corações, né, todos os pensamentos, para receberem a mensagem do Cristo na mesma sintonia. Então, essa aqui é a passagem de Isaías, que é muito citada, a gente vai ver, onde Isaías faz a profecia de que João Batista viria para preparar o caminho para Jesus, aquele que seria o sol. Aqui o louvor de Zacarias, né? Zacarias é pai de João Batista. E aí lá em Lucas, a gente começa a ver também, e aí já é o Novo Testamento, né? Já é o livro de Lucas, que como que eles se remetem às profecias de Isaías para falar da vinda de João Batista, ou seja, confirmando aquela profecia que já estava sendo cumprida. E o louvor de Zacarias tem toda a história lá no Evangelho, vale a pena ler, que quando Zacarias recebe a visita do anjo Gabriel, que ele fica na dúvida, e aí ele fica mudo, e aí no dia do nascimento de João, era costume que o filho tivesse o nome do pai. E aí Isabel fala que o nome dele é João, só que João não tinha ninguém na família com o nome de João, o pai era Zacarias, né?
E fica aquela dúvida, e o pai mudo. E aí o pai pega uma taubinha, né, escreve e fala, não, é João mesmo. E aí todo mundo fica surpreso, né? Da onde João? É muito interessante ler essa passagem. E aí ele volta a falar, né, nesse momento. E aí tem esse trecho aqui que é o louvor de Zacarias, né? E ele fala assim: segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão, de que ele nos faria esta graça, para que, livre das mãos de nossos inimigos, o sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele por todos os dias da nossa vida. Eu e tu, ó menino, isso é ele falando para o filho. Serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor, né? Irá diante do Senhor, antes do Senhor, preparar os seus caminhos, para se dar ao povo o conhecimento da salvação. E era o que Jesus, o que João Batista, né? Simbolicamente ensinava, né, a salvação e simbolicamente batizava, né, mas o batismo tem uma expressão muito simbólica que significa aceitar, né, aqueles ensinamentos, abrir seu coração, deixar para trás os erros, né? Então era um momento simbólico ali no batismo, depois que João professava os seus ensinamentos, né? Ele fazia esse ato de batismo. É um estudo muito interessante também sobre esse ato de batismo de João, muito profundo e muito bom. Para se dar ao seu povo conhecimento da salvação, a fim de que ele receba o perdão dos seus pecados. Pelas entranhas de misericórdia do nosso Deus, com que lá do alto nos visitou este sol do Oriente. Sol do Oriente aqui ele se refere a Jesus. Para alumiar os que vivem de assento nas trevas e na sombra da morte, para dirigir os nossos pés no caminho da paz. Ora, o menino crescia e se fortificava no espírito e habitava nos desertos até o dia em que se manifestou em Israel. A gente vai ver também que João, abdicando de toda a vida social, toda a vida que levava para campos que ele já sabia que não eram os melhores, né? Ele vivia no deserto, né? Ele abria mão de toda esse envolvimento com o que era material, com o que era do mundo, e ele vivia, habitava no deserto, cobria-se com peles de animais, se alimentava de mel, porque essa era a vida dele com a maior conexão possível com a espiritualidade e com Deus. E todos os evangelistas se referem a Isaías para confirmar que João era o enviado que viria endireitar, que viria aplainar, que viria preparar o caminho para o Mestre Jesus. Eu coloquei aqui um recorte de cada um deles para a gente poder ter essa ideia. Em Mateus fala assim, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Em Marcos, ele fala assim, conforme está escrito no profeta Isaías, eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E ele percorreu toda a circunvizinhança, esse já é Lucas, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Lucas sempre mais detalhista, né? Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Olha, como todos eles se remetem à profecia de Isaías para confirmar que João Batista era aquele que o profeta disse que viria antes para endireitar as veredas. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as tuas veredas. Em João, tem um trecho que João já traz uma fala, João evangelista, já traz uma fala do próprio João Batista, dizendo dele próprio, né?
eu sou, porque eles foram indagar, quem é você? Foram indagar João Batista, né? Quem é você? E aí ele falou, eu sou a voz do que clama no deserto. Então ele próprio, né, confirmou que ele era aquele que viria, né, na profecia de Isaías, aquele que viria clamar no deserto e endireitar o caminho para o Senhor. Ele falou, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, toda essa fala dos evangelistas se remetendo a Isaías, né? E Isaías falando que João seria aquele que viria primeiro, dá a entender que quando Jesus, né, fala para a mãe, né, para Maria e para Isabel, quando ele faz aquela fala, João há de ir primeiro, provavelmente elas compreenderam ali a profundidade do que ele estava falando. Esse aqui é o trecho de João, onde João Evangelista, né, onde João Batista é indagado de quem era ele. E este é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas a perguntarem: quem és tu? Porque ele já tinha uma quantidade grande de seguidores, né? De discípulos que seguiam ele. Ele já tinha uma quantidade grande de pessoas que já percorriam com ele várias cidades ali na redondeza, pregando já não só o início das ideias, né, dos evangelhos de Jesus, do ponto de vista do comportamento moral, como pregando a vinda do próprio Messias, porque ele falava que já estava entre nós, né, o Messias prometido. E indagando eles, né, perguntando, quem és tu? Ele responde, porque ele confessou e não negou. Eu não sou o Cristo. Porque perguntavam, você é o Cristo? E ele falou, não sou o Cristo. E perguntarem, quem é, pois? É Elias? Ele respondeu, não o sou. Elias, outro profeta, que era o próprio João Batista reencarnado. Não o sou. És profeta? E respondeu, não. Disseram então eles, quem és, pois, para que possamos dar resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Então me explica quem é você, né? Eles já confusos, né? Jesus, não, é Elias, não. Então quem é você? Me diz aí quem é você. E ele fala, confirmando a profecia de Isaías, ele fala, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então todos eles, inclusive o próprio João Batista, se remetendo ao profeta Isaías, para confirmar que ele era aquele que viria endireitar o caminho para o Senhor. Por isso, né, como eu já falei, aquela fala de Jesus lá no Humberto de Campos, onde Jesus fala que João há de ir primeiro. Voltando para o texto agora do livro. Transcorridos alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. Então, aqui Humberto de Campos falando, né, que passados alguns anos, ele, de fato, iniciou a sua trajetória de preparação do caminho. E o povo lhe perguntava, que faremos então? Isso aqui é um trecho que está em Lucas, né, que demonstra para a gente que João, a gente vai ver mais lá na frente, Jesus fala que ele era o espírito naquele momento mais elevado, encarnado no planeta, e ele já trazia, então, apesar de ter um jeito rude, de ter ainda algumas características, né, no seu espírito que demonstrava ainda não ser um espírito completamente elevado, né, não era um espírito puro ainda, mas já trazia dentro dele uma firmeza moral no seu comportamento que já demonstrava a fidelidade aos ensinos de Jesus e aos ensinos
as leis de Deus. E nessa passagem de Lucas, Lucas demonstra que muitos iam, né, muitos dos que estavam seguindo a ele já indagavam a ele do comportamento. Qual o comportamento moral que eu devo ter diante desta situação? E aí ele demonstra, né, nesse pequeno trecho, como que ele já não só conhecia, como ele já vivenciava a lei de justiça, de caridade e de amor, que o Cristo viria mais tarde ensinar na sua amplitude maior, né? Nessa passagem diz assim, ó, de Lucas: e o povo lhe perguntava: que faremos então? Que faremos então para receber a bênção da paz? Que faremos então para que a gente possa ser aceito nesse perdão de Deus, né? Para que a gente seja perdoado? O que a gente precisa fazer então para seguir o bom caminho? E ele falava assim, ó, respondendo, lhes dizia: o que tem 2 túnicas, dê uma ao que não tem. E o que tem que comer, faça o mesmo. Ou seja, né, a caridade, o olhar para o outro, ele já ensinava isso, né? O olhar para o seu irmão, a divisão, né? O acolhimento, o amor para com o próximo. Essa já era a fala de João, já era ensinamento moral que ele passava. Vieram também a ele publicanos, para que os batizassem, olha, os publicanos, cobradores de impostos, né? Indo até João Batista, pedindo batismo, né? E lhe disseram: mestre, que faremos nós, né? E a gente, o que a gente tem que fazer? Qual é o nosso comportamento melhor diante de Deus? E ele lhes respondeu: não façais mais do que vos foi ordenado. Ou seja, né? A sua missão, né? A sua função, missão não, a sua função é cobrar o imposto, né, de César. Então, faça o seu trabalho na medida do ofício que lhe foi dado. Cobre, mas cobre somente aquilo que lhe foi ordenado, nada mais do que aquilo, né? E ele já está falando assim, ó, propina não, né? Vamos só cobrar o que é de direito, né? E o que lhe foi imposto para você cobrar, o que é do seu ofício. Cumpra o seu ofício na medida do ofício que lhe foi lhe dado. Mais nada além disso. E perguntavam-lhe também os soldados: e nós, outro, que faremos? E João lhes respondeu: não trateis mal, nem oprimais com calúnias pessoa alguma. Dai-vos por contentes com o vosso soldo, né? Ou seja, qual era a função dos soldados, né? Que deveria ser a função dos soldados? Manter a ordem. Manter a ordem de forma respeitosa, né? Não trateis mal, né? Nem oprima com calúnia pessoa alguma. Já era muito comum na época eles inventarem qualquer motivo para prender as pessoas que eles achavam que não estavam cumprindo as ordens, né? Mas aquela pessoa não tinha feito nada de contrário à lei, mas eles queriam prender. O que eles faziam? Inventavam, né? Calúnias sobre as pessoas, coisas que as pessoas não tinham feito, comportamentos que elas não tinham praticado, mas eles inventavam porque, diante daquele comportamento, eles iam conseguir oprimir, prender, né? E o que ele está falando aqui, ó, soldado, faça também o seu ofício, no limite do seu ofício, mantenha a ordem. Mantenha a ordem. E ele fala também, dai-vos por contente com o vosso soldo. O soldo é o pagamento do soldado, né? Então, não cobre, né, mais do que você já tem o direito de receber como seu pagamento, né? Então, também aqui falando assim, ó, propina não, né? Não tome como seu o que não é seu, né? Ou seja, são ensinamentos de amor, de caridade, de justiça, né? E olhar para o outro. Então, esses já eram os ensinamentos que João pregava. Ensinamentos que depois, né, viriam a ser mais amplificados por Jesus e exemplificados também por Jesus. A base
do ensinamento de Jesus, né? Amor, justiça e caridade. Porque a verdade, João manteve-se firme em propagar a verdade de Deus e já iniciava esses ensinos de amor de forma a exemplificar no seu comportamento, mas não iniciava o trabalho para aplanar as veredas, rebaixando aqueles. Muitos se elevavam, né, sobre ele, e muitos viravam a cara para ele, assim como viravam para Jesus, né? Mas ele se mantinha firme nas suas convicções internas, porque isso já era muito vivo naquele espírito. João, aqui já é o texto de novo, João de fato partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, ou seja, né, aqui Humberto de Campos está confirmando para a gente que era isso mesmo que ele fazia, vestia-se de pele e alimentava-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade. Ele foi morto, foi degolado, né? A gente vai ver mais na frente também, a cabeça dele foi cortada, foi entregue numa bandeja, a gente vai entender por quê. E isso está ligado, porque João Batista era a reencarnação do profeta Elias. E o profeta Elias era um profeta, tinha uma missão, né? Como todo profeta enviado por Jesus tinha sua missão, e Elias também tinha sua missão. Mas Elias também não era também, né, espírito puro, passava também pela aprovação, né? As provas da vida e também lhe eram apresentadas. E Elias mandou cortar a cabeça de 400 pessoas. Tem essa narrativa, né? Não é o foco do nosso estudo, mas só para justificar aqui porque esse deixando-se degolar em testemunho à verdade. Só para explicar essa passagem um pouco, para poder entender, que João Evangelista teve também, né? Também, como a gente já falou, não era ainda espírito puro, então também ainda precisava passar por provas, por resgates, né? A lei de Deus é a lei para todos de forma igual. Então, ele também tinha as questões que ele precisava resgatar, e uma delas era essa, né? E ele mandou, quando ele era o profeta Elias, ele mandou degolar 400 pessoas. E aí, a prova, né, nesta vida dele seria passar pela prova de morrer por degolamento. O mestre dos mestres quis colocar, aqui é Jesus, tá? O mestre dos mestres, Jesus, quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seu glorioso ensinamento, ou seja, Jesus quis colocar essa figura, né, que era franca e verdadeira, apesar de áspera, não tinha ainda aquela delicadeza do amor que o próprio Cristo, né, já como um espírito de luz, né, um espírito sublime, um Cristo, né, um espírito mais puro que o planeta já tinha visto, já viu até hoje, né, o espírito mais puro que nós já vimos no nosso planeta. Não tinha ainda, né? João estava ainda caminhando nesse processo de elevação, então ele ainda tinha um comportamento áspero, ainda tinha um comportamento muito, muito duro, mas ele era firme já nos ensinamentos de amor do Cristo, apesar de não ter um comportamento brando, mas ele já era fiel às leis morais que o Cristo traria, né? E as leis de Deus. Por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo, né? O que significa isso? Mais símbolos imortais do cristianismo. Porque ele, já não sendo ainda um espírito elevado, né? Um espírito puro, mas ele já se colocava, a gente vai ver também no finalzinho, ele já se colocava num comportamento de seguir o mestre, né?
ele não conseguia ainda seguir, vivenciar na sua plenitude os seus ensinamentos, ele ainda tinha tendências no seu espírito que deveriam ainda ser moldadas, deveriam ainda ser transformadas, mas ele já representava aquele que tinha boa vontade de se transformar. E João tinha mais do que boa vontade. João tinha perseverança, dedicação, compromisso, ele tinha todas as qualidades que um espírito precisa ter para seguir, né, as leis e conseguir elevar-se e conseguir galgar a sua transformação moral. A gente tem uma... Kardec, né, tem uma fala que fala: se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. Então, o que significa isso? A gente, por se tornar espírita, ou a gente, por querer seguir, né, os ensinamentos de Jesus, não só por querer a gente vai conseguir, porque isso é um processo que demanda séculos, né? Demanda muito tempo, a gente conseguir transformar cada tendência má que existe dentro da gente, a gente conseguir chegar nesse comportamento sublime, né, mais próximo possível do comportamento dos ensinamentos de Jesus, demanda tempo, né? Mas a gente precisa se manter na caminhada, né? Então, assim, a gente não vai conseguir de uma hora para outra, mas a gente se esforçando, a gente vai chegar lá. Então, é nesse esforço verdadeiro de se domar, de acabar com as suas más tendências, de transformar o seu mau comportamento num bom comportamento, seus pensamentos, né? Suas ações. É no esforço dessa transformação que se conhece um verdadeiro espírita. Aqui no texto, seguindo o texto, Salomé representa a futilidade do mundo e Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. Vamos entender esse trechinho aqui. Quem era Herodes, quem era a mulher dele, quem era Salomé? Esses foram os responsáveis pela morte de João. Por quê? Está lá em Mateus, capítulo 14, eu coloquei aqui, de 13 a 12. Vamos ler aqui que a gente vai entender. Dá para entender bem o que aconteceu aqui que levou João a ser degolado, né? E por que o que tem a ver com essas personagens. Porque Herodes tinha feito prender a João acorrentando-o. E assim o encarcerou por causa de Herodias, mulher do seu irmão. Herodias, então, era mulher do irmão de Herodes. Porque João lhe dizia: não te é lícito tê-la por mulher. O que acontece aqui? Herodes, ele tinha um relacionamento com a mulher do irmão, que depois passou a ser a sua mulher, né? E João levantava essa questão para ele, né? Porque para João não tinha poder, ele mantinha firme a postura dele, né? De acordo com a moral, com as leis, para quem fosse. Então, ele falou para Herodes: você está descumprindo as leis, porque você não é lícito tê-la por mulher. E querendo matá-lo, Herodes, né, prendeu João por conta disso, ficou com muita raiva, né, porque a verdade, né, a verdade amedronta, né, a verdade cria raiva, a verdade que a gente não quer ouvir cria raiva, né, e aí Herodes mandou prender ele, mas tinha medo, queria matar ele, mas tinha medo. Aí, querendo matá-lo, temia o povo, porque o reputavam como um profeta. Mas no dia que se comemorava o natalício de Herodes, ou seja, no dia do aniversário dele, na festa de aniversário dele, bailou a filha de Herodias. Aqui não fala o nome dessa filha, mas o nome da filha é Salomé. É a Salomé que Humberto de Campos está falando ali para a gente no texto. Bailou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Ou seja, ela fez uma dança, ela fez um bailado em homenagem ao pai adotivo, né? E ele gostou, ficou feliz, estava feliz na festa, ficou feliz.
por onde ele lhe prometeu com juramento que lhe daria tudo o que lhe pedisse. Herodes prometeu à filha de Herodias, que era Salomé, que ele ia dar tudo o que ela lhe pedisse. Mas ela, prevenida por sua mãe, disse, ou seja, ela e a mãe já tinham combinado isso, né? A mãe provavelmente já tinha instruído a filha, você vai fazer isso, você vai dançar, você vai oferecer para ele essa festa, ele vai ficar feliz, ele vai te oferecer um pedido e você vai fazer este pedido. Dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E na hora, Herodes, né, o rei, se entristeceu, mas pelo juramento e pelos que estavam com ele à mesa, mandou dar. Ou seja, ele fez um juramento ali diante de todos, não imaginava que esse seria o pedido dela, né? E quando ela fez o pedido, ele provavelmente estremeceu, né, de medo, de espanto, e ficou naquele conflito, né? Ponho a minha palavra atrás, né? Desfaço meu juramento, que era muito importante, né? Ainda mais diante de todo mundo, ou dou para ela a cabeça de João Batista. E ele resolveu dar. Deu ordem para que fossem degolar a João no cárcere. Sua cabeça foi trazida num prato e dada à moça, que levou a sua mãe. E aí os discípulos vieram, levaram seu corpo para sepultamento e foram dar notícia para Jesus. Vale a pena ler esse trecho de Mateus para conhecer essa história. Vale a pena fazer essa leitura. Aqui eu tirei só um trecho para a gente poder entender no texto de Humberto de Campos quem eram essas personagens e o que estava ali a ver com eles falarem que João se entregou, né, ao degolamento. João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Que verdade era essa? Essa verdade que ele colocava para Herodes, né, de que ele estava descumprindo a lei deles, tendo por sua mulher a sua cunhada, e a verdade que ele representava, né, na verdade que ele mantinha firme, magoava, dilacerava, né, trazia raiva, e foi essa postura que levou ele ao sacrifício, mas jamais João se envolveria com outro comportamento que, mesmo sabendo que ele correria o risco de morrer, jamais ele se envolveria pela fidelidade dele já aos ensinamentos de Jesus, às leis de Deus, jamais ele se entregaria a comportamento contrário a esse. Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimos dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas, né? A dor como instrumento de transformação, que recebe aquele coração ainda embrutecido, ainda endurecido, e trabalha, né? Amolecendo, moldando, transformando essa pedra bruta, né, através da dor. Trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. Esse foi o trabalho que João fazia com ele próprio. João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora, né? E aí o que o evangelho lá fala para a gente? Que nós somos os operários da última hora. E olha quem era o operário da primeira hora, João Batista da primeira hora. E nós somos os trabalhadores da última hora. No limiar da transição, no início da transição, estamos nós aqui divulgando essa doutrina, esses esclarecimentos, nos aproximando dos evangelhos de Jesus, tentando vivenciar, compreender, aprimorar os nossos sentimentos,
levar essa luz, né, através do nosso comportamento, porque é só o comportamento que verdadeiramente exemplifica, não são as palavras que saem da nossa boca, mas o nosso verdadeiro comportamento diante da nossa sociedade, daqueles que nos cercam. Esse é o exemplo que a gente tem que levar quando a gente quer caminhar com Jesus. E João já foi, né, o primeiro exemplo desse no nosso planeta. E nós podemos e somos chamados o tempo todo para esse trabalho de última hora. O operário da primeira hora. É ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Aí aqui eu coloquei um trecho desse livro, Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius Pedro de Camargo, né, da editora FEB, aonde fala: a verdade não é aquilo que nos convém, nem o que nos interessa, nem o que nos é afim, nem mesmo aquilo que podemos aceitar com simpatia. Porque a verdade, ela não é dobrada à nossa vontade. A verdade, quando é ouvida por quem não está preparado, ela assusta, ela dói, ela amedronta, ela enraivece, assim como Herodes ficou com raiva, né, das verdades que João Batista falava para ele, muitos outros também ficaram, porque João representava a verdade pura, né? A verdade do Cristo, que traz a pureza da simplicidade de seus ensinamentos, arrancando as raízes. Qual o significado disso? Arrancando as raízes impostas pelos poderosos, né? De que eleitos de Deus eram aqueles que aos olhos do mundo eram prósperos, né? Então ele arrancava essas crenças arraigadas pelos poderosos, né? E trazia, né? Aqueles aplainavam, né? Rebaixavam aqueles que estavam lá nas alturas, né? E que eles levavam a Deus, né? Os amuletos, né? Que carregavam, eles tinham essa crença também, né? Que aqueles poderosos, aqueles que tinham conexão com Deus, né? Aqueles eleitos, né? Eram só aqueles que carregavam o poder, né? E às vezes esse poder estava nos rituais, estava nos amuletos que eles carregavam, nas mãos de poucos. E ele veio através dos seus ensinamentos, né, da verdade, trazer a verdade de que não, o acesso a Deus está na mão de todos, o acesso ao amor de Deus é para todos, todos são iguais diante do olhar de Deus, né? Então essas eram as verdades que João trazia. Ele esclarecia que a salvação não estava nessas questões, dessas convenções da sociedade, que a salvação estava no coração de cada um, na caridade que o mestre traria e que já poderia ser vivido por todos, né? Esses ensinamentos que ele antecipou, ele falava: todos poderão viver, o mestre está a caminho, ele vai terminar de completar o que eu estou falando, ele vai explicar, exemplificar com a sua luz, mas vocês já podem se colocar nessa caminhada, trazendo para dentro de seus corações o comportamento de amor, de caridade e de justiça. Aí, continuando aqui no texto de Humberto de Campos, exprimindo a austera, esse trecho é maravilhoso, essa construção aqui que Humberto de Campos fez, né? É maravilhosa. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. A luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Olha que maravilha isso aqui. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. O que ele está falando aqui? Isso aqui era um comportamento que João se colocava, né? Ele se impunha a austera disciplina,
Por quê? É aquilo que Joana de Ângeles fala para a gente. Você quer transformar um mau comportamento, você precisa ter a disciplina de veio o comportamento que você não quer, você transforma esse comportamento num comportamento contrário, um comportamento bom. No início, você vai ter que se esforçar para fazer essa transformação. No início, você vai ter que se esforçar para você poder colocar em prática esse comportamento. Mas com o tempo, né, esse movimento de se forçar vai se tornar espontâneo. Se você imprimir disciplina nisso, isso vai se tornar espontâneo. E quando ele se tornar espontâneo, você já vai fazer sem sentir. Né? O que significa? Um comportamento, por exemplo, a gente tem um mau hábito de falar mal das pessoas que trabalham com a gente, ou falar mal das pessoas do nosso convívio. A gente tem um hábito de falar mal das pessoas. Mas a gente quer mudar isso. A gente já percebeu que isso é uma má tendência do nosso espírito, que isso não traz um comportamento, uma vibração boa para a gente. O que a gente faz? Como que a gente consegue transformar isso? Veio o pensamento, veio a vontade de falar mal daquela pessoa, não vou falar mal. Ao contrário, eu vou falar uma coisa de bom que aquela pessoa tem. Eu vou enaltecer uma qualidade daquela pessoa. Eu quero falar uma coisa que aconteceu de ruim que uma pessoa fez. Veio o pensamento, porque primeiro a gente pensa, né? Depois a gente age. Veio o primeiro pensamento. Vou pensar, se a gente imprimir, né, verdadeira vontade de transformar, a gente consegue bloquear esse comportamento, ou a gente simplesmente não fala nada, ou a gente simplesmente fala um comportamento bom que a pessoa teve. Né? Essa é a atividade, né, que Joana de Ângeles fala para a gente, o exercício de você pegar um mau comportamento, transformar num bom comportamento, exercitar isso exaustivamente até o momento que isso vai se tornar espontâneo. E aí vai chegar um momento que você não vai mais ter vontade de falar mal de ninguém. E assim vai por tantas outras tendências ruins do nosso coração. Então, é isso que está nessa frase aqui que Humberto de Campos colocou, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. A luta para que se desfaçam as sombras do caminho. É uma luta interna. João é o primeiro sinal do cristão ativo, né? O que significa? Foi o que eu falei. O cristão que se propõe a caminhar com Jesus tem consciência de si, tem consciência dos seus erros, mas já tem a vontade firme e verdadeira de se transformar, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior. Então, ele está ali guerreando, ele está ali combatendo, ele está num combate vivo dessas imperfeições ruins. E esse era João, né? Ele já conseguia se perceber, não ainda como um espírito puro, mas já conseguia se perceber ainda com imperfeições, mas ele verdadeiramente se imprimia a disciplina para transformar, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. E aí foi daí que Jesus, né, falou, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. O que ele está querendo dizer aqui? Vamos ver esse trecho que eu coloquei aqui também para a gente. Ó. Esse trecho está em Lucas, capítulo 7, começa o versículo 24. Jesus dá testemunho de João. É Jesus falando de João. Quando se foram os mensageiros de João, Jesus começou a falar dele ao povo, dizendo: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento, né? Quem fostes ver no deserto, por quê? Porque João vivia no deserto, né? E ele está perguntando, quem vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento, aquele que oscila? Não, ele era firme. Mas que fostes ver um homem vestido de roupas delicadas? É essa futilidade que vocês foram procurar em João? Procurar ver essa figura, né, exótica que se vestia com roupa de animais? Bem vedes
que os que vestem roupas preciosas e vivem em delícias são os que vivem nos palácios dos reis. Ou seja, né, a vestimenta nada fala da pessoa. Mas que fostes ver um profeta, na verdade vos digo, é mais que profeta. Né? Ele falando de João. João é mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio eu o meu anjo diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Porque eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta que João Batista. Ou seja, dos espíritos que encarnaram no planeta até hoje, não há espírito maior que João Batista. Porém, o Humberto de Campos para aqui, né? Mas aqui no trecho de Lucas, ele continua a fala de Jesus colocando assim: mas o que é menor no reino de Deus é maior do que ele, né? Um ensinamento que remete para a gente o quê? Remete àquela gradação, né? Da classe dos espíritos, né? Da evolução constante dos espíritos. Ele diz: no planeta encarnado até hoje, maior do que João Batista não teve. Mas, porém, no reino de Deus, aqui ele se refere no reino de Deus, né? No plano espiritual, há aqueles que são maiores que João Batista. Mas o que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, essa é a passagem que Humberto de Campos coloca ali no finalzinho, aonde ele quis destacar esse trecho, onde Jesus fala da importância de João Batista, dizendo que dos nascidos de mulher não há maior profeta que ele. Então, dizendo, né, da importância de João Batista para todos. Então, aqui a gente termina o estudo, né, do capítulo 2, Jesus e o Precursor. E semana que vem a gente inicia o capítulo 3, primeiras pregações. Obrigada, fiquem todos com Deus. Boa noite.